E os É. filmes, cara? Como é que foi fazer os filmes dos Trapalhões? Saltimbancos, Trapalhões? O Saltimbanco foi uma experiência incrível, até foi bom falar sobre isso, porque às vezes eu falo isso, as pessoas pensam que eu quero defender o Didi, mas não é defender o Didi. A gente sempre foi muito amigo. Vocês brigavam? Brigavam, a gente brigava muito. Brigava pelo trabalho. E às vezes ele cismava que tinha que ser de um jeito e eu achava que entendia mais do que ele e falava, não, tem que ser desse jeito. E muitas vezes ele tinha razão e eu que estava errado. Mas a gente brigava muito por isso, né? E ele inventou, olha, na cabeça dele, o Renato é muito inteligente, cara. Ele falou, Dedé, vamos fazer um filme em Hollywood. Eu falei, você tá louco? Não, cara, arrumei uma história aí. Saltimbanco, rapaz. Quem canta isso? Chico Buarque, esses caras, você vê que ele era. Eu sempre me considerei um trabalhador braçal. Eu executava tudo, eu conseguia filmar, eu conseguia dirigir, eu conseguia arrumar roupa, eu cheguei até a maquiar a gente para mostrar para o maquiador, olha, é assim que eu quero, tem que ser assim, tal, tal. Mas ele era uma cabeça pensante, assim, acho que ele não dormia pensando nessas merdas. Vamos filmar em Hollywood. Falei, puta que vamos filmar o quê? O Saltimbanco tem uma parte dos sonhos. E eu pensei a gente fazer lá, vamos para Universal Studio, onde tem aquelas coisas. Falei, porra, rapaz, do caramba isso. E nós fomos fazer o filme lá nos Estados Unidos. O diretor ficou doente. Aí o Renato estava lá no apartamento dele, falou, pede dar um pulo aqui, ver se ele pode vir até aqui e tal. O Renato falou, você pode ir até lá. Eu falei, tudo bem. Eu falei, que foi, Renato? Tu vai dirigir o filme. Eu falei, o quê? Você tá louco? Porra, tu não disse que dirige? Não, eu dirijo. Eu fiz um meio curso, eu fiz com o Ari Fernandes, que é do Vigilante Rodoviário. Mas tu também já tava enjoado de dirigir os Trapalhões, né, cara? Não, mas aí show, todos os shows a direção era minha. Então. Mas não era cinema, cara. Cinema... Direção. O cinema na época era um filme assim, 35mm. Não era hoje que você mete um cartão, põe 10 câmeras, quando vai para o computador você conserta. Não tinha conserto. Se errasse, não tinha computador para te salvar, não, cara. E o negativo, era negativo. Se você errasse aqui, como é que você ia voltar depois? Se você errasse um plano, hoje você até vira o cara de lugar. Lá no tempo não tinha. E eu estudei com Ari Fernandes, direita e esquerda, primeiro plano, segundo, plano longo, contraplano. Eu tinha estudado tudo isso. Eu trabalhei na Odilfo no Brasil, aqui em São Paulo, como assistente de montagem. Sabe como é que era a montagem? Eram umas fitas, vinha assim, você olhava na telinha, corta aqui. Aí você cortava, aí tipo uma gilete, você raspava, aí punha uma cola, pegava outra ponta e colava aqui. Hoje o cara faz no computador. Sim. Hoje é pipi. Era tudo coladinho e tal. Era muita responsabilidade, mas não tinha jeito. E eu dirigi minha primeira direção nos Trapalhões, foi nesse filme Saltimbancos Trapalhões. E a Lucinha Lins outro dia contou uma história que eu não me lembrava. Eu dirigi o filme lá e no final da filmagem a equipe mandou me chamar. Eu tinha isso filmado até. Aí fui lá ver o que é a equipe, que a equipe era americana. Eu não falava uma palavra de inglês, eu não sei falar nem flor, aí eu sei falar. Eu não falo uma palavra de inglês. E eu tinha um intérprete comigo. Eu falava com o intérprete falava com ele. Aí, quando entrei no estúdio, estava toda a equipe americana me aplaudindo. Abriram um champanhe. Caralho, que deram foda. Pra mim. A Lucinha Lins contou isso outro dia, até chorei, cara. A maneira que ela contou, falou, pô, negócio que me emocionou. Ver o Dedé, um brasileiro, entrar num estúdio aplaudido por uma equipe americana. Eu não me lembrava disso. Porra, legal demais. Foi legal demais. Foi minha primeira direção ali. Caralho. Foi. Depois, esse filme é legal demais, eu lembro. Toda a parte americana ali foi minha. Eu fiz. E já no Brasil já foi o cara era um artesão do cinema nacional. Ele chama J. Betanco. É um diretor que eu vou te contar, cara.
Ele, Manga, são o próprio Daniel Filho. Daniel Filho foi garoto comigo. O pai dele era amigo do meu pai, da minha mãe no circo. Caralho, a tua história tá totalmente entrelaçada com toda a história da TV. Toda a história da TV. O Daniel Filho, ele fez um filme nosso, eu até recomendo vocês assistirem, ver como cinema, como enquadração, como história. Ele fez um filme que chama O Cangaceiro Trapalhão. O filme bem feito. Provavelmente eu já vi esse filme. Já viu? Porque tá passando no SBT esse filme. Eles compraram 35 filmes nossos. Que legal. Que da hora. Tá na tela de sucesso, né? Da hora. E falar em tela de sucesso, quinta-feira, agora eu tô fazendo uma dupla com o Bananinha, né? Sim. Porque pega os dois públicos. Pega aquele público mais velho e o Bananinha tem uma legião, sei lá quantos mil, né? Na internet. Ele tem... Então eu falei, vou me juntar com o Bananinha. Ele é meu afilhado mesmo. Ele é meu afilhado. Aí eu juntei com ele e vi que estourou na internet, em todo lugar. Aí fiquei fazendo uma dupla. Eu estava lá gravando o programa com ele agora. Da hora, que é o bar, não. O Bar do Dedé. Bar do Dedé. Ali quase tudo meio improvisado e tal. E aí foi quando eu atrasei um pouco de vir para cá. Até peço desculpa para você. Nada. Que isso, pô. Então, o que aconteceu? O Carlos Alberto pediu para mim, falou, Dedé, vem fazer aqui a praça, um dia aqui a praça. E eu fui lá e fiz a praça lá. Eles gostaram muito. E vai nesta quinta-feira aí. Fala aí pros ouvintes de vocês aí. Pô, não perde, que aí eu sei que vai bombar lá. Vocês são o rei aí. É quinta-feira onde? No SBT, na Praça é Nossa. Na Praça é Nossa. Com o Carlos Alberto de Nobre. Que foda. Foi emocionante o meu encontro com ele, né? Quando ele me viu, ele falou, Dedé, eu não acredito que você está aqui na praça. Olha, ele mostrou, estava todo arrepiado. Falou, porque o Carlos Alberto foi meu assistente na Globo. Quando eu era diretor dos Trapalhões, ele era meu assistente. Caralho! E de repente a gente se encontra, a gente se conhece há mais de 40 anos, né? Aí, de repente, eu agradeço muito a Deus ainda estar trabalhando, né, cara? Com 85 anos. Sim. Se você me vê no palco fazer palhaço, você não acredita. Você não acredita a idade que eu tenho. Né? Tu ainda faz espetáculo? Eu faço também? o palhaço que eu ganhei 2 prêmios. Outra grande injustiça que eu acho que fizeram comigo na carreira. Tem várias, mas a grande injustiça foi no cinema comigo. Eu dirigi, eu atuei, hoje fiz 63 filmes eu tenho. Porra. Qual artista no Brasil tem? Eu acho que só um que fez 63 filmes. Dirigi, escrevi, montei, fiz maquiagem. Eu fazia tudo em cinema, né? Beijei a Xuxa. Eu fiz de tudo no cinema, né? E agora nunca me deram um prêmio. Eu não queria um prêmio de ator, porque eu acho até que eu não sou um bom ator. Eu quebro galho e tal. Eu tenho uma prática de escada. Segurar comediante, eu não me considero nem um ator assim e tal. Mas eles teriam que ter me dado um prêmio, mas reconhecimento. Não é a parte genial da escada? É a parte muito difícil. É a parte genial, eu acho. É bem difícil. É que você tem que levantar uma bola perfeita pro cara cortar, pô. Sabe quem me ensinou isso? O Lúcio Mauro. Um dia eu cheguei para ele, porque o Lúcio, além de ser um grande ator, era um bom caráter, um cara... Ele brigava por você. Se ele achava que você tinha razão, como ele fez uma vez comigo, se o Dedé não tiver, eu não estou mais. E ele não tinha nada a ver comigo. Mas ele achou uma ingratidão o que os caras estavam fazendo comigo. Que eu fui fazer um filme, aí quando eu voltei, eu tinha ordem deles para fazer o filme. Quando eu voltei, que eu faltei a 2 programas, eles me botaram para fora. Por causa o Lúcio falou, não, ele falou que ia fazer o filme. Vocês concordaram. Aí se ele está fora, eu estou também. E eu fiquei. Então, um dia eu chamei o Lúcio e falei, Lúcio, eu não sei como é que você vai levar isso aí, mas eu preciso te dizer uma coisa, cara. Você é a maior escada do Brasil. Eu nunca vi uma escada igual a você. Ele falou, Dedé, você está muito enganado. A maior escada que eu conheço no Brasil chama-se Dedé Santana. Eu falei, por que eu? Ele falou, porque eu, Lúcio Mauro, eu faço escada para um comediante. Você faz para 3.
e você pensa que eu não estou sacando, quando você fala com o Mussu, você tem um jeito de falar. Quando você fala com o Zacarias, você tem outro jeito. E quando você fala com o Renato, você tem outro jeito de falar. Então você controla isso muito bem. Como falar com o Mussu, como falar com o Zacarias e como falar com o Renato. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Ele me falou. Porra, deve ser gostoso ouvir isso do cara que tu admira. Eu não acreditei. Falei, o Lúcio Mauro falando isso pra mim, cara. Eu acho... Tem uns atores assim que eu adoro, rapaz. Lúcio Mauro, eu acho ele um cara sensacional. Como no cinema hoje, eu acho que é o Hassum. Na televisão, no teatro, eu não sei, que eu nunca vi. Mas na televisão, você põe o Hassum no teatro e na televisão, o grande ator hoje de cinema é o Hassum, rapaz. O Hassum, ele tem comunicação com a câmera. Eu estou te falando como diretor. Pode crer. Como diretor. Ele é o grande ator do cinema hoje, é o Hassum. Você sabe quem é? Tô lendo o Hassum, sim. Ele fez um claro. especial de Natal aí que bombou pra caralho, demais, né? E não é um dos melhores dele, porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele sabe a hora certa de olhar. O cinema é muito difícil, porque na televisão a tela, vamos dizer isso, no cinema é um mundo. Você olhou um pouquinho demais, cagou. Pode crer. Você tem que ter essa compreensão, essa visão. E ele tem, cara, ele se dá com a tela de cinema, entendeu? Legal. Eu acho o grande ator hoje. Interessante essa visão, interessante. Velho. Mas, porra, me conta aí, esse show que você faz aí, que tu tá falando que tu ainda faz espetáculo e tal, é onde? Foi assim, eu fiz um teatro aqui, fiz um teatro no Rio, aqui ficou, acho que São Paulo, 3 meses. Porra. Eu fiz no teatro ali do Banco do Brasil. Mas vai rolar mais? Tá rolando todo dia. CBB, Teatro do Banco do Brasil eu fiz aqui. E fiz em Brasília um mês, foi muito bem. E aí eu parei por causa da pandemia. Eu volto agora no Rio. Como eu estava te falando, nunca me chamaram no cinema para falar, toma um prêmio, porque você ensinou as crianças a ver filme nacional. Nós, os Trapalhões, nós somos do tempo que ninguém via filme nacional. Pode crer. E nós ensinamos a criança a ver filme nacional, a conhecer os atores. Olha, eu diria que na época dos Trapalhões, a galera via mais filme nacional do que hoje em dia, eu acho. E aí o que aconteceu? Nunca me deram prêmio, nunca me chamaram. Sei lá, nem sei nem se eu queria o prêmio, mas eu queria um reconhecimento. Aí vou pro teatro. Me chamam para fazer Palhaço, Alexandre Borges e Fioravante Almeida. Aí eu falei, o que é a peça? É o Palhaço. Eu falei, eu topo. Aí já tinha celular, já é época do celular. Tá bom, eu topo. Falei, pô, vou lembrar aqueles tempos meus de palhaço. Eu não queria fazer teatro, mas vou fazer. Né? Eu não estava fazendo televisão. Vou fazer. Aí ele falou, vou te mandar o texto. Mandou o texto. Quando eu peguei o texto e li, falei, Deus me livre, eu não consigo fazer isso. Ele começa numa comédia, aí ele vai indo pro drama, e chega no auge do drama. Mas num drama pesado. Eu falei, pô, não vai conseguir fazer isso. Aí liguei para ele. Falei, Fioravante, olha, você é o produtor e tal, eu preciso falar com você, rapaz. Para mim, não vai dar, cara. Isso é um dramalhão pesado. E eu não quero estragar a peça de vocês. Ele falou, Dedé, agora não dá mais. Que eu falei com o Banco do Brasil e ele fechou. Você vai ter que fazer os 2 bancos do Brasil. Os 2 vai ter que fazer Brasília, o teatro, e vai ter que fazer o teatro aqui. Putz, eu falei, e agora, rapaz? Quando é ensaio, ele falou, você vem aqui pro Maxud tal dia. Ensaiamos ali no Maxud, que tem um teatro e tal. Fomos lá. O Alexandre Borges, eu conheci ele com 14 anos de idade, ele fazendo figuração no filme dos Trapalhões. Olha lá. Ele era fazendo figurante. Aí eu chamei e falei, Alexandre, você acha que eu posso fazer essa peça? Ele falou, pode, por que não? Eu falei, vamos fazer uma coisa? Eu não quero comprometer a peça de vocês. Eu vou fazer uma leitura e fazer um ensaio no palco. Aí você me diz, pode ou não? Tá bom? Se não puder, não estou zangado nem nada. Eu tenho consciência, daí eu vou embora numa boa. Tá bom, fiz o ensaio, ele falou, e aí? Falou, vai fazer e vai fazer bem. Legal. Da hora. Aí a minha filha, que é a Yasmin Santana, ela foi
fazer um coach para mim. Porque ela sempre fez teatro, ela tem 22 anos, mas fez teatro, faz cinema. Então peguei, ela é até assistente da peça. E ela foi lá comigo e batalhou. Com 10 dias eu tinha 60 páginas decoradas. Pô, para um velho... 60 páginas decoradas? Velho com 80... Não é questão de velho. Se 81 anos... decorado, não decora. Se puser 10, eu não decoro. Se puser 2... decora. Não decora. Não decora, tudo é costume. Decora essa cabecinha aqui não. Depois que você decorar a primeira, o resto vai. Bom, conclusão. Rapaz, faço a peça e tal. Qual a surpresa minha? Fui chamado em Brasília, lá numa uma grande convenção que tem em Brasília, onde me deram o prêmio, por causa da peça, me deram o prêmio de embaixador da cultura. Ah. Eu tenho aquela medalhão de embaixador da Caralho, cultura. da hora. É tipo oficial do governo essa Oficial porra? do governo. Que foda. Sou embaixador da cultura. Que da hora. Você acredita aí? Aí venho para São Paulo, o Fioravanti me liga. Dedé, mandei para você ler aí o jornal e tal. Eu te mandei pelo teu WhatsApp. Falei, o que será? O cara estava muito empolgado. Dedé Santana ganhou o prêmio Aplauso em São Paulo. Falei, puta merda. O prêmio mais cobiçado em São Paulo, em teatro, é o prêmio Aplauso. Caramba. E eu ganhei 2 prêmios. Falei, pô, fiz cinema a vida inteira, me arrebentei. Agora ganhei 2 prêmios no teatro. Porra, você viu a peça, foda. não? Você não viu a peça? Eu quero ver essa peça. Ela começa na comédia, ela vai num drama, mas um drama violento. Agora, o papel parece que foi escrito para mim, né? É um velho palhaço em fim de carreira no camarim de um circo. O que é engraçado, porque você falou que nunca achou aquele palhaço que já está cansado da vida, já não tem mais o que fazer. E a mulher fugiu com o trapezista. Ele é um cara que está ferrado mesmo. E ainda está no picadeiro. E ele não tem muita paciência. Tem palhaço assim que não tem. E ele tem um fã que... O Fioravanti Almeida, que faz o papel, ele tem um prêmio de teatro também. Ele ganhou o prêmio Muro de Arrima, ele ganhou o prêmio de melhor ator. E ele que faz comigo. Ele faz um garoto, tem a sua idade, assim, mais ou menos, um garoto que é fã desse palhaço. E ele consegue chegar no camarim, o palhaço até meio que se assusta com ele. Porra, um cara no camarim dele. Aí ele fala, não, sabe o que é? Eu sou seu fã e tal, porra. Aí o cara vai lá e fala, você é meu fã de verdade. O cara se empolga todo. E aí eles vão trocando uma conversa que aí você não sabe mais quem é o palhaço e quem é o garoto. Ah, caralho. Que a vida dos dois é parecida. Uma coisa, ele na profissão dele e eu na minha profissão. Ele querendo ser sempre um gerente de uma loja de calçado, né? E eu queria ser o grande palhaço do mundo. E tal, ali os dois são meio fracassados. Aí começa e tal, mas aí ele atormenta o rapaz de uma tal maneira que o rapaz fica maluco, desesperado. Aí no final pega um revólver para matar ele. Pô, dá uma loucura nos caras. Ah, vai pro drama pesado. Não vou contar mais. Não dá spoiler, é verdade.